Então, a Gente, eu ideia... estava só revisitando aqui das perguntas. Cada uma dessas perguntas poderia ser um artigo, um material diferente, um Claro. podcast diferente. Porque é muita coisa. Fala, galera, beleza? Estou aqui de novo com o pessoal do Passeio Direto. A gente fez mais um Clube do Livro. Dessa vez com esse livrão aqui, que é o Hooked. E eu estou feliz porque ele está físico, porque o último Clube do Livro era no Kindle e eu não tinha como mostrar. Eu sou essa pessoa assim, old school. Sara também. E é um livro aí best-seller para quem trabalha com produto. A gente tem esse livro aqui na guia, para todo um guia, né? Com todo mundo que chega no PD, que vai trabalhar com produto, a gente sugere que lê esse livro. E aí é um livro do Nieyal, espero estar falando o nome dele certo. Ele é um israelense lá, que morou nos Estados Unidos, trabalhou com algumas startups. E a motivação dele, que ele teve para fazer esse livro, foi que ele falou, pô, tem um monte de produto aí que está mudando a forma, os hábitos da gente, né? Tem produto que faz a gente checar o celular todo dia e voltar e fazer uma ação repetidamente. E ele falou, cara, como é que essa galera tá mudando, tá formando hábito nas pessoas, e não é só de algumas pessoas, né? É de bilhões de pessoas pelo mundo. E aí, na época, ele fazia o MBA e ele viu que tinha uma lacuna, né, de estruturar esse arcabouço aí de teorias para a produção de produtos digitais, né? Ele falou, pô, tem muito estudo aqui na psicologia e tal, mas como é que eu organizo isso aqui dentro da minha área de estudo, né, que era de produtos digitais em si. E aí ele criou esse processo, ele chama também de um processo, né, que também dá nome ao livro, que é o Hooked, que são um processo de 4 etapas. Então a gente hoje vai tentar conversar um pouco sobre essas 4 etapas aqui, ver os highlights do que a gente mais achou interessante no livro. Vai ser um super resumo, porque a gente passou 6 semanas discutindo sobre esse livro, e aqui a gente vai tentar resumir em 1 horinha. E aí eu vou, antes de a gente começar esse bate-papo, só apresentar rapidão a galera que está aqui. Estou com a Kemi, que é GPM aqui do time de produtos da gente. A Sara, que é gerente de produto do time de monetização. A Bia, gerente de produto do time de dados. E o Lucas Pedro, que é stag do nosso time de PD produtores. E aí, assim, a gente trouxe uma galera também bem heterogênea aí, que trabalha com várias coisas. Eu sou do time de retenção. E aí, já, antes de passar a primeira pergunta, já vou dar um pouco esse meu sentimento do livro, né? Porque eu achei ele fantástico. Como eu trabalho com retenção, e a gente está falando aqui de formação de hábito, né? Um livro de formação de hábito. Para mim, ele se tornou um livro referência. Eu sempre estou consultando ele, cito exemplos para o time com ele. A gente está fazendo outro clube do livro no time, com os devs também, com esse livro. Mas aí eu jogo a pergunta agora para a Kemi, né? Beleza, Kemi, eu sou de retenção, eu gostei do livro, faz sentido. Mas esse livro é só para a galera de retenção ou você vê que é um livro para todo PM? Olha, eu acho que esse livro é para todos os PMs. Na verdade, eu diria que é importante para todo mundo que trabalha com desenvolvimento de produto, principalmente de produto digital. Então, eu indicaria ele para PMs, designers, desenvolvedores. Então, super legal que já está rolando esse clube do livro com os devs do seu time. E, na verdade, ainda, além disso, eu sugiro para todo mundo que deseja empreender com produto digital, porque por mais que, às vezes, um founder, um CEO que não tenha tanto conhecimento ali de desenvolvimento de produto, mas é muito importante ter o conhecimento desse framework, da questão de como ele aborda sobre a criação de hábitos, essa questão da psicologia que ele traz no livro, é tudo muito interessante. Então, ele explica de uma forma muito simples como são criados loops virais, e, inclusive, passa o framework, né, que ele chama de hook, que pode ser facilmente adaptado para todos os tipos de produto. E aí inclui, né, a fase de gatilho interno, externo, ação, investimento e a parte de recompensa. Então, Bia, pegando o gancho aí na fala da Kemi, logo na introdução do livro, ele fala um pouco da importância de criar um hábito, né? De você ter um produto que, de fato, está presente no dia a dia das pessoas. Ele traz várias vantagens competitivas de por que é legal você ter esse produto que é um hábito na vida das pessoas, né? E aí, qual é dessas vantagens competitivas que você julga aí mais importante que o EAL traz? Boa. Então, acho que antes de responder, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que não necessariamente essa formação dos hábitos e modelo Hooked se aplica a todos os negócios. Então, acho que o primeiro passo é deixar bem claro que o foco aqui são os produtos que exigem esse envolvimento tipo contínuo e espontâneo do usuário. Então, para mim, né, para esses produtos,
formar hábito é questão realmente de sobrevivência no longo prazo. E aí eu até separei um trecho aqui que ele colocou no livro, que acho que ele explica muito bem, né? Então, tipo, eu vou ler aqui rapidinho. Então, como tem infinitas distrações competindo por nossa atenção, as empresas estão aprendendo a dominar essas técnicas para se manter relevantes na mente do usuário. E ele fala, acumular milhões de usuários não é mais suficiente, isso é um fato. Então, seguindo nessa lógica, tipo, eu acredito que dificilmente um produto digital vai conseguir sobreviver no longo prazo ou até ter espaço no mercado, um espaço mínimo no mercado, se você não dominar essas técnicas. Eu acho que é questão realmente de sobrevivência. E ele traz também que o valor econômico das empresas de hoje, seu evaluation, né, é uma função da força do hábito que você cria. E trazendo também para o impacto direto no negócio, isso vai impactar a sua retenção diretamente, isso é meio óbvio, e que, por sua vez, a retenção vai impactar o modelo de monetização e o modelo de aquisição. Então, ele traz um efeito composto no longo prazo que garante a sua sustentabilidade, né? Ele até cita algumas outras vantagens, como aumentar o valor da vida útil dos clientes, maior flexibilidade dos preços, menor tempo de ciclo viral, construir esse monopólio mental. Mas, na minha perspectiva, esses são todos fatores secundários, sabe? A principal vantagem de dominar essas técnicas é a questão da necessidade de sobreviver. Total sentido, né? Porque se você não... esse hábito que se você não criar esse hábito, alguém vai criar esse hábito no lugar, e ele fala muito disso, né? De você ser a primeira lembrança do consumidor. E aí, se você não for essa primeira lembrança, para você ocupar esse espaço ali na caixinha da mente dele, da memória, você vai perder esse espaço e aí, como você falou, né? Não vai sobreviver, de fato. Mas nessa linha aí, Carpedro, ele fala sobre a criação de hábitos que existem dois tipos de produto, né? Que são os produtos vitaminas e produtos analgésicos, quase não sai. Como é que você vê, como é que você diferencia isso, como é que isso impacta na criação do hábito nesses produtos? Acho que primeiro é importante definir, né, o que seria cada um. Porque analgésico é quando a gente resolve um problema muito claro, uma dor muito óbvia do cliente. Enquanto a vitamina é um produto que não necessariamente resolve uma dor muito clara. Então, às vezes, está mais relacionado com as emoções mesmo do próprio usuário. Então, o analgésico é como se fosse um remédio de dor de cabeça, e a vitamina é aquilo que você toma, até mesmo inconscientemente, mas você acredita que aquilo ali está te trazendo, está melhorando a sua vida de alguma forma, num longo prazo. E acho que não tem um certo ou errado, acho que os dois podem criar o hábito. Uns a gente conhece mais, então, por exemplo, no meu uso diário, as redes sociais têm uma função muito mais de vitamina. Eu não vou lá para resolver um problema, mas eu vou lá, às vezes, para sentir uma emoção, como me atualizar, estar em dia com, enfim, meus interesses. Mas não existe... é o analgésico que cria o hábito ou a vitamina. Os dois podem criar. Você está trabalhando num produto hoje que é voltado para o produtor, né? Do passeio direto. Esse produto que você está participando da criação, ele é mais um analgésico ou é mais uma vitamina? Eu enxergo ele mais como um analgésico. E aí, por quê, né? A gente quer fazer com que o produtor consiga produzir o conteúdo, gerenciar o conteúdo dele, ver como que ele está performando. Então, a gente tem essa dor muito clara quanto a produtor. Então, acho que o produto de produtores, né, que é o nome, ele está focado muito em resolver um problema do usuário, que é enviar conteúdo e criação de conteúdo. Então, acho que hoje ele está mais nesse espectro. Show. No PD Produtores, enfim, em todo produto, né, quando o EAL ele traz esse processo aí do gancho, do hook, ele começa, o primeiro step do processo, ele fala que é o gatilho, né? E aí, já entrando nesse processo, passar aqui a palavra para a Sara. Sara, lá no livro ele fala que existem dois tipos de gatilhos, que são os gatilhos internos e os gatilhos externos. Qual é a diferença e como é que isso aí está associado aí no dia a dia da criação do produto? O gatilho,
ele é a base para o comportamento, né? Para a mudança de comportamento de hábito, porque ele é justamente, como o nome diz, o que vai dar o gatilho para uma ação. E aí ele diferencia o interno do externo. Vou começar falando do externo, que ele é um pouquinho mais óbvio, que é um estímulo sensorial, que geralmente ele já diz o que você tem que fazer, tipo uma notificação por push, como a do PD, a notificação que a gente manda falando assim, tem materiais novos na disciplina que você segue, confere aqui. Ele já é um gatilho para você entrar no app do PD e olhar lá os materiais novos que tem. Ou, sei lá, um e-mail do Nubank te chamando para ver o novo produto de crédito pessoal que eles têm. Enfim, já vem, é algo que está muito explícito te chamando para tomar uma ação lá no produto. E aí tem N tipos de gatilho externo, pode ser um gatilho pago, pode ser social, porque alguém comentou, te marcou numa publicação, e aí ele é mais óbvio. O gatilho interno, ele já é um pouquinho mais subjetivo. Quando você tem... ele vem da sua mente. Quando o produto está suprindo alguma dor ou alguma necessidade que veio da sua mente. Às vezes você está lá na rede social, nem percebe por que está lá, e, na verdade, o seu gatilho foi tédio. Você está lá para matar seu tempo, para ter algum estímulo e tudo mais. E aí o produto entra nesse sentido para satisfazer uma dor, uma necessidade e vincular essa satisfação de forma positiva. Por exemplo, quando um estudante cria um resumo ou uma lista de exercícios bem legal, e aí ele sobe e compartilha ela na PD, ele encontra o PD como solução para esse gatilho de vontade de compartilhar, de mostrar para as pessoas o que ele fez. E aí cabe a gente conseguir explorar melhor e dar uma boa experiência para ele, para que sempre que ele tem essa dor e necessidade, ele enxergue no nosso produto a solução. E a diferença é essa, assim, o externo é bem mais óbvio, é um estímulo sensorial, e o interno já está tipo, mais na nossa mente, nas nossas necessidades mais humanas, assim, mais profundas. Está bem linkado com a fala anterior também do Carpeiro, né? Quando ele falou o lance do analgésico, né? Sim, total. E um dos segredos é isso, né? Quando você consegue associar subconscientemente, vamos dizer assim, aquela dor, e eu falo, quando eu tenho aquela dor, quando eu tenho aquele problema, a minha ação já vai ser buscar aquele produto para solucionar aquele problema. E aí a gente chega nesse gatilho interno, né? Como você está falando. Perfeito. Esse é o melhor dos mundos. Tá. E aí, tipo, beleza, a gente, sei lá, internalizou ou fez um gatilho mecânico, ou ele internalizou aquela situação de usar nosso produto. Só que, assim, não é só o gatilho que vai fazer, de fato, ele estabelecer o hábito, né? Não é só o gatilho que vai fazer ele tomar ação. E aí tem um capítulo inteiro também que o Eyal, ele dedica para falar da segunda fase do processo lá, né? Que é a fase da ação em si. E aí ele cita um outro psicólogo, um outro estudioso aí da área da engenharia do comportamento, que é o B.J. Fogg. E aí ele traz uma equação lá do B.J. Fogg que fala, né, que a ação, o comportamento ele vai vir da habilidade em fazer aquela ação e a motivação do usuário em fazer aquela ação, né? E aí, no livro, eu lembro que lá no clube do livro, quando a gente estava debatendo, a Kim me trouxe bastante esse ponto, assim, né, da importância de diminuir o atrito para que a ação seja executada, né? Porque, beleza, você criou o gatilho, você tem um gatilho interno lá, o cara tá motivado para fazer, mas na hora que ele chega para fazer a ação, é difícil. Então, gera um bloqueio também. E aí, eu lembro que a Kim me trouxe esse ponto, e no livro ele fala também, né, de 6 elementos da simplicidade para você diminuir esse atrito para que, de fato, a ação ocorra. Aí você consegue falar um pouco para a gente, Kim, de quais são esses passos, esses 6 elementos da simplicidade, e se você lembra algum caso, inclusive, que você estava motivada, rolou o gatilho, mas aí na hora de executar, a ação era difícil e você também não executou, né? Para a gente também ter um exemplo contrário aí. Show, claro. Então, os 6 elementos, né, da simplicidade lá que ele comenta, ele fala de tempo, de dinheiro, de esforço físico, ciclos cerebrais, desvio social e não rotina. E aí, sobre a última vez que isso aconteceu comigo, na verdade acontece com bastante frequência. Vou contar esses dias que aconteceu, eu fui impactada no Instagram, tava rolando, aí veio um ad lá de um novo app, eu falei, parece ser interessante. Realmente acho que eles acertaram ali na campanha que eu era o público-alvo. Beleza, fiz o download do app, e aí não tinha login nem com o Facebook, nem com o Instagram,
com o Instagram, não. Nem com o Facebook e nem com o Google, que geralmente são os caminhos mais fáceis que eu uso para poder me logar. E aí tinha um passo a passo, vários steps de cadastro. E basicamente assim, eu comecei a passar na primeira página, aí foi para a segunda, aí, tipo, na segunda, quando eu vi que tinha a terceira, aí eu simplesmente pensei, cara, acho que não vale o esforço mental, não vale esse meu esforço físico de ter que preencher tudo. Aí eu desisti de fazer o cadastro, aí larguei mão do app e deixei ele lá. Aí passado, sei lá, uma semana, eu não tive vontade de voltar a completar o cadastro, eu simplesmente deletei o app. Ou seja, tipo, eu pensei, eu lembro na época, eu falei, acho que nem vale o esforço, tipo, o produto parece ser bom, mas acho que não vale o esforço, sabe? Então, realmente não fez muito sentido ali para mim. O esforço era muito grande pro retorno que poderia ter. Desses 6 elementos aí que ele cita, você tem algum assim que lhe chama mais atenção? Você fala, cara, esse aqui tem que trabalhar, senão vai dar ruim. Então, esforço físico, basicamente, ali também, que era, tipo, ficar completando um monte de coisa, sabe? Era muito trabalho para passar ali, para chegar no valor do produto mesmo. Show. Beleza, então vamos step by step aí, né? Falamos do gatilho, falamos do tomada da ação, e aí a gente está chegando na terceira fase do processo lá, que é a recompensa, que é um elemento aí fundamental também para você criar o hábito, é entregar a recompensa. Só que aí, lá no livro, o Eyal, ele traz o conceito da recompensa variável, né? Ele fala, pô, não é só entregar a recompensa, eu quero isso aqui e eu quero a recompensa, mas que essa recompensa seja variável. Que diabo é isso, Bia, de recompensa variável? Como é que funciona isso aí? Então, o que ele trouxe, assim, a partir de alguns estudos, é que, na verdade, não é a recompensa em si que a gente busca, mas sim nosso desejo por aliviar a dor daquela expectativa, né? Então, o que ele traz muito é isso, né? Tipo, não é a recompensa em si, mas sim a expectativa que você tem de aliviar aquele sentimento, como se fosse uma coceira que você sente. E e aí, o que, que acontece quando o padrão de recompensa é muito previsível? Tipo, quando você estabelece uma ação e tem sempre a recompensa de fato igual. A gente se torna menos empolgado, né? Porque você já sabe o que, que vai acontecer e você não sente aquele impulso de agir. Você realmente fica mais entediado e menos empolgado. E quando acontece alguma coisa que rompe o padrão de causa e efeito, então faço isso, recebo aquilo. Se é uma coisa menos previsível, você meio que volta a se tornar consciente. Então você sai daquele modo automático e volta para o modo consciente. Então, basicamente, essa recompensa variável é você, sabendo disso, o que, que você, como que quer formar um produto digital, constrói o hábito, deveria fazer. Você deve ter consciência de como trazer essas recompensas e combinar vários tipos de recompensas variáveis no seu produto. E aí ele traz vários exemplos. Aí ele divide em 3 tipos principais. A primeira é a recompensa de tribos, né? Que basicamente é aquilo que você quer, você busca se sentir aceito, né? Pela comunidade, então, através de likes, através de uma validação social. Tem a recompensa do ego, que é aquela recompensa que você está buscando completar uma ação, cumprir um obstáculo. Então, a gente vê isso muito na utilização de gamification no produto, né? Então, a cada fase que você tem um novo obstáculo, vai se tornando ligeiramente mais difícil, e aquilo vai, trazendo também um status social para você que está associado ao seu ego. E o terceiro tipo é a recompensa do tipo de caça, que é muito utilizada também na escrolagem infinita, né, do feed. Então, nosso cérebro também já tem essa busca, né, há muito tempo atrás por alimento. Mas hoje, se tornou muito mais simples a gente conseguir esses alimentos. Mas o que a gente vê como muito valor hoje em dia também é informação. Então, pela nossa necessidade de saciar o desejo de informação, a gente vai scrollando, buscando mais informação para saciar esse nosso desejo. Então, sim, você sabendo os tipos diferentes de recompensa são infinitos, a gente tem vários exemplos aí para trazer, para buscar de benchmark. Eu acho que o grande sacada mesmo é como você combina isso e constrói essas recompensas variáveis que façam sentido no seu produto.
que esse conceito que ele traz lá da recompensa variável, eu gosto bastante, assim, porque acho que é um dos grandes livros, né? Ele traz muita referência de experimentos sociais, ou experimentos até com animais também, né? Tipo, essa questão do recompensa variável, ele cita bastante o trabalho lá do Skinner, que foi bem nessa linha do que você falou, né? Ele fez um experimento lá com pombos e ratos e num cenário o pombo ia lá, apertava a alavancazinha e a comida sempre saía. No outro cenário, o pombo apertava a alavanca, às vezes a comida saía, às vezes não. Justamente colocando essa variabilidade aí, né? Às vezes ia ter e às vezes não ia ter. E aí o que ele observou foi justamente isso, tipo, quando às vezes não saía comida, o pombo apertava a alavanca muito mais vezes do que na outra caixa que sempre que ele apertava a comida saía. Porque ele ficava meio louco lá, agora vai sair, agora não vai sair. E aí esse comportamento a gente meio que reproduziu em alguns produtos também, né? O scroll, ele cita muito o scroll, os feeds, né, do Twitter, do Instagram, né? Você rola, tem post merda, tem post massa, tem post merda, tem post massa. Você fica lá rolando eternamente, porque, sei lá, na teoria, seguindo o Skinner aí, se todo post fosse massa, talvez você scrollasse menos, né? Mas é interessante. Fala aí. Só pegando um gancho nisso, ele comenta bastante sobre o Scrum, mas ele também comenta bastante sobre a indústria de videogame, como que eles usam isso para monetizar. E, pelo menos para mim, assim, ficou muito mais claro como que as indústrias de videogame conseguem lucrar. E aí foi um exemplo do próprio FIFA, que é um videogame que tem bastante acesso. Existe muito comprar um card que você não sabe o que vem, ele te dá uma limitação mínima, e as pessoas vão comprando, tentando tirar ali os melhores jogadores, as melhores cartas. E isso é muito bizarro, quanto já estava presente na minha vida e eu não sabia. E aí, a partir do momento que eu leio, eu tomo consciência que eu caí no Rocket do FIFA. Então, acho que é legal a gente ter mais consciência de como que esses produtos estão engajando a gente. Não, essa parada da recompensa variável é bizarra. Por exemplo, não é da minha época o Tinder, né? Mas eu fico trazendo esse conceito pro Tinder e ia falar, cara, a pessoa deve ficar lá o dia inteiro, né? Porque roda para um lado, às vezes é legal, roda para o outro, às vezes não é, enfim. E aí fica nesse lance da recompensa variável, né? É bem interessante, assim, como esse conceito está aplicado em diversos produtos. Mas, assim, não é só de recompensa variável que a gente vive, né? Tem que também ser a recompensa certa. Né? E aí, tipo, ele traz um pouco esses exemplos no livro de, às vezes, que produtos que escolheram recompensas erradas, né? E aí, Sara, não sei se você tem algum exemplo aí pra gente para falar de o que seria isso, como é que a gente mira na recompensa certa, né? Para não estar oferecendo qualquer recompensa no usuário e não vai criar o hábito do mesmo jeito. No livro, ele traz um exemplo de que deu errado de um site chamado Mahalo.com, que era um site de perguntas e respostas, e aí eles ofereciam dinheiro como recompensa para quem estava lá respondendo as perguntas. E aí, no início, bombou, mas logo as pessoas foram perdendo interesse. Primeiro, porque ninguém fica rico respondendo as perguntas lá no site, não é o sustento de ninguém. E aí aquilo não engajou, como a Bia estava falando, você tem que fazer a pessoa ter vontade de voltar no site, e dinheiro não era o suficiente. Então eles pegaram ali a razão errada, sabe? O trigger errado para a pessoa estar tomando aquela ação. E aí ele fala de outros sites que engajaram muito mais, dando recompensa social, a recompensa da tribo, né? As pessoas ficando mais felizes porque estavam lá compartilhando conhecimento ou porque estavam evoluindo na gamificação do site, como acontece na PD, por exemplo. Então, esse foi um exemplo de que o dinheiro parece muito óbvio de ser uma recompensa boa, mas não é tudo, sabe? Não é porque você não tá lá no site respondendo as perguntas para isso. Outro que é bem diferente, assim, vale destacar, eu acho que é o like do Facebook, do Instagram, por exemplo. É uma recompensa para a ação que você tomou de postar lá uma foto e todo mundo vai dando like, e aquilo deixava as pessoas felizes inicialmente. Mas foi uma recompensa que começou a ter um caráter tóxico, né? Porque ela começou a ser associada a uma dinâmica tóxica para a saúde mental, principalmente de adolescentes que estavam lá no produto, na plataforma, usando o Instagram.
E aí, o que o Instagram fez rapidamente? Tipo, tomou uma atitude de não dar tanto valor para essa recompensa e para essa dinâmica dos likes e esconder o número de likes para as outras pessoas. E aí, retrabalhou essa recompensa e aí agora eles engajam o usuário de outras formas. Não é só post like, tem interação, agora tem Reels, enfim, o Instagram diversifica bem, né? Mas aí foi um ajuste até, porque tua recompensa pode funcionar por um momento e depois ela começa a ficar ruim e você rearruma o produto. Acho que esses 2 exemplos. Sim. Esse lance do Instagram, do like também, eu tava lembrando do outro assunto que tava falando, da recompensa variável, né? Porque, tipo, da mesma forma que no movimento do scroll lá, tem esse lance da recompensa variável, de você às vezes tem post legal e post não. Quando você posta uma foto, também a recompensa é variável, né? Porque tem foto sua que flopa, ninguém dá like, e tem foto que bomba. Aí você fica, pô, será que essa vai dar bom? E aí esse lance da recompensa variável também se aplica aqui, né? Só para pegar o último gancho, você deu esse exemplo aí da Mahalo. Eu estava vendo uma entrevista recente de um youtuber famoso brasileiro, Cauê Moura, e aí ele falando que ele tem um contrato agora com o Facebook Live para ficar streamando lá. Ele disse, pô, é um contrato que eu ganho um palio por mês, basicamente, em dinheiro. Só que ele fala, cara, eu só estou esperando o contrato acabar porque eu não quero mais estar lá. Porque é muito dinheiro eu estou fazendo, porque é importante o dinheiro, mas eu chego lá, tem 100 pessoas na live. Isso quando eu faço no YouTube tem não sei quantas mil. Aí cai naquele lance da recompensa certa, né? Porra, focaram no dinheiro, mas o que ele queria era o que a Bia falou, né? A recompensa de tribo. Ele queria reconhecimento, ele queria view. Não queria necessariamente o dinheiro, né? Enfim, esse lance de entender o porquê, né, do usuário é bastante importante. Mas vamos lá, Carpedo. A gente vai chegar agora na última etapa lá do modelo, né? Que é o último processo lá, que é o investimento. Eu achei bem legal essa parada do investimento. Eu tinha lido um livro antes, que era o Poder do Hábito, que ele trazia o gatilho, ele trazia a ação e trazia a recompensa. Só que essa ideia do investimento, para mim, foi a parada que foi mais nova assim nesse livro, porque, enfim, ele trouxe essa última camada aí que lá no Poder do Hábito não era falado. E o investimento, ele tem esse lance legal aí para o produto digital, o EAL, ele fala bastante isso, porque no mundo físico, né, toda vez que você usa o produto, ele vai depreciando, né? Só que no digital, ele vai aumentando o valor, né? É meio que ao contrário, e isso ele diz que é uma grande vantagem para a formação de hábito. Mas aí eu queria saber, assim, como é que a gente trabalha, o que é esse investimento que o usuário faz e como é que isso ajuda a ele manter o hábito, né? Na próxima vez que ele tiver aquela dor, ele voltar a usar o nosso produto. A ideia do investimento, né, aí não está associado necessariamente à questão de valor, então do usuário colocar valor monetário naquilo, mas sim de conseguir produzir informação dentro da plataforma que, de alguma forma, a plataforma consiga entender qual é o comportamento dele, quais são os gostos, as preferências dele. Isso é comentado no Dilema Social, e aí traz tanto de uma maneira positiva quanto negativa. Sim, existem momentos que são positivos, mas existem momentos que isso acaba extrapolando uma linha do aceitável. Eu acho que a grande ideia desse investimento é você tentar dosar, né, essa questão de quantas informações você está trazendo para o usuário, como que você está usando essa informação para não ser algo, por exemplo, como às vezes eu me sinto um pouco no Instagram, né, mostrar muitos anúncios e acabar não tendo o conteúdo que eu estou seguindo. Então, ele pega as informações das minhas preferências e me mostra um anúncio a cada story, por exemplo. E a ideia é justamente você criar um produto que seja personalizado para aquele usuário. E aí eu acho que melhores exemplos são, com certeza, os algoritmos de recomendação, mas acho que o mais recente, agora que a gente está no final do ano, foi a retrospectiva do Spotify, que ele trouxe todo o meu uso do ano, ele me trouxe o que eu mais ouvi, o que eu mais... quais foram os podcasts que eu mais ouvi, quanto tempo eu passei ouvindo. Isso me trouxe um valor muito grande para ver que, por exemplo, eu divido a conta aqui em casa, tem uns gostos que, poxa, essa aqui não é minha música, mas por que ele está me recomendando? E aí você entende que dividir, por exemplo, uma conta é um pouco ruim. Então faz você querer
ter uma conta própria. E aí acho que esse investimento justamente, às vezes, elimina uma dor de cabeça de, pô, o que eu estou a fim de assistir no Netflix, por exemplo? E aí eu já chego lá, já tenho algo mais curado para o meu gosto. Então, acho que justamente quanto mais você vai interagindo, engajando com a plataforma, mais você vai querendo ficar nela, e isso meio que te cria um escudo contra um concorrente. Para você ir para o concorrente, você tem que ter uma recomendação muito melhor ou ter uma proposta de valor muito melhor. E aí, por exemplo, acho que botando aí Netflix e o Prime Video, eu não tenho muita vontade para o Prime Video porque eu não comecei a usar o conteúdo. Eu nem sei o catálogo deles, não que seja ruim, mas é porque eu já estou acostumado e já tem todas as minhas informações, os meus gostos na Netflix. Então, meio que cria um escudo contra um concorrente. Essa parada da recomendação, acho que é o exemplo mais nítido que a gente sempre vê, assim, né? Tipo, todo Spotify, YouTube, Google, né? Porque eles acostumaram com o que você está buscando ali, ele consegue refinar o que vai lhe entregar. Mas acho que até, tipo, tem exemplos até mais simples mesmo. Tipo, sei lá, o fato só de você no Spotify ter criado várias listas lá, né? Aí, sei lá, amanhã aparece uma super promoção no Deezer, você fala, pô, vou ter que ir pro Spotify, ou vou ter que ir pro Deezer e criar as listas tudo de novo lá. Enfim, esse investimento, só de ter criado as listas, e aí, tipo, nem tem um mega algoritmo lá de recomendação, é só porque você gastou um tempo lá, né? Também já é algo que, tipo, pode te ajudar a te prender lá, né? Aí eu não sei se você consegue trazer também algum exemplo pra gente no sentido do passeio direto, né? O que é que esse usuário do passeio direto, ele tá fazendo de investimento, ou produtor, ou estudante, para que, de fato, a próxima vez que ele lembrar em estudar, que ele tiver o gatilho lá, pô, tô precisando aprender uma coisa nova, ele volte aí no produto. Ou, no caso do produtor, né, que ele queira compartilhar. Vou falar na visão do produtor primeiro, e depois eu passo para o estudante, que é a minha. Em relação ao produtor, a gente consegue fazer com que o produtor organize as listas de uma forma que, enfim, ele coloque de ordem, primeiro de ordem cronológica que faça sentido para o estudante. Então, a ideia é justamente para o produtor, né, sob o ponto de vista do produtor, é que ele tem um lugar que ele consegue ter um canal que não necessariamente é o público dele. Então, ele tem um engajamento nas outras plataformas, mas a gente dá essa abertura. E quanto mais ele produzir conteúdo para aquela plataforma, mais ele tem essa possibilidade de ter dentro da sua base um novo estudante. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Que quanto mais ele investir em produzir conteúdo, ele pode conseguir essa base. E do ponto de vista do estudante, acho que quanto mais ele personalizar ali, mais ele estudar, né, dentro da plataforma, mais vai recomendar para materiais similares. E aí acho que meu exemplo como estudante de graduação, tem um monte de conteúdo ali que eu uso para estudar para prova, para estudar algum conteúdo que às vezes eu quero aprender mais no estágio, e aí ele sempre vai me recomendando. E aí teve um dia que eu estava, antes da pandemia, né, estava no trajeto de casa e recebi uma notificação do trajeto da faculdade, do estágio até a faculdade. Eu consegui consumir um material que não era para a prova ali, não era para o momento, mas sim ia me deixar mais preparado para entender melhor a aula. Então, eu investi o tempo estudando antes, e aí eu recebi esse valor quando eu estava num trajeto que eu não teria nada do que fazer. Show. Esse foi um push, foi que você recebeu com a recomendação? Foi. Tem mais de 2 materiais novos nessa disciplina que você segue. Aí eu li só um, que foi o tempo do trajeto. Sim. Show. Acho que tem uns exemplos aí legais, né, de investimento. Mas aí, tipo, beleza, a gente falou um pouco sobre o gatilho, falou sobre a ação, falou sobre a recompensa, falou sobre investimento. Só que no final do livro, ele traz um tema aí que está bastante em alta, que é a ética, né? Sobre como utilizar esses conhecimentos aí para engenharia de comportamento, vamos dizer assim, né? Para criar comportamento em pessoas. E aí é um capítulo inteiro falando sobre ética e, tipo, se a gente pode usar isso, se a gente não pode. Teve o filme agora, o Social Dilemma, que trouxe esse assunto também
bastante à tona e virou Trend Topics. E aí, passar a bola para a Kemi, né? Eu sei que você também é interessado aí nesse tema. E aí, o que o EAL traz de relevante aí sobre essa questão de usar isso que ele está ensinando na criação de hábitos e como é que a gente faz isso de uma maneira ética? Então, o autor, ele comenta muito que criar hábitos pode ser tanto uma força para o bem, como também pode ser usado para propósitos tenebrosos. Então, acho que um ponto que ele fala, ele questiona muito a nossa responsabilidade, né, enquanto criadores de produtos, qual a nossa responsabilidade em criar esses hábitos para os usuários. Acho que, tendo isso em vista, ele traz uma matriz que é muito interessante, que ajuda a gente a de fato entender onde nosso produto está posicionado, e nós, como os desenvolvedores de produto aqui também, e basicamente chama matriz de manipulação, e aí ele divide essa matriz em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, ele são as pessoas que são facilitadores, então, que usam o próprio produto e realmente enxergam o valor que o produto pode melhorar a vida das pessoas. O segundo quadrante são os mercadores, então, são aqueles product managers ou desenvolvedores de produto que acreditam que o produto melhora a vida das pessoas, mas não o utilizam. E nesse caso, o ponto que ele ressalta é que essas pessoas precisam ficar atentas, porque pode ter uma falta de empatia, falta de autenticidade em criar soluções que eles nem entendem, sabe? Que eles nem usam. E aí o terceiro quadrante, ele fala de animadores, então, que usam o produto, mas não acreditam que de fato vai melhorar ali a vida das pessoas. E por último, o último quadrante são os traficantes, que não usam o produto e também não acreditam que o produto melhora a vida das pessoas. E aí, acho que um ponto que ele reforça é que esse público tem a menor chance de ter sucesso a longo prazo com o produto. E aí, olhando aqui um pouco para a gente, né, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem um produto de educação. A gente debateu isso já aqui um tempo, e pensando muito qual que é o nosso papel aqui, qual que é a nossa responsabilidade, eu enxergo, de fato, a gente está ajudando ali as pessoas a criarem um hábito bom. Então, querendo ou não, acho que a gente está numa posição ali que é um pouco mais fácil de lidar com essa situação, porque se os usuários, de fato, entrarem dentro do passeio direto, estudarem, quanto mais criarem hábitos para isso, acho que cada vez melhor. Claro que também a gente tem que ficar de olho nas nossas métricas para ver que, de fato, isso não vai chegar num limite que, às vezes, ele está passando, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia só estudando. Acho que a gente tem que ter essas métricas de acompanhamento e tudo mais, só que eu acho que, no fim, a gente ainda está numa posição positiva, que é tranquila, sabe? Dá para a gente, sim, engajar mais os nossos usuários, criar esses hábitos, porque, no fim, a gente está ajudando eles a alcançar alguns objetivos, seja passar no Enem, seja passar no concurso, ou até mesmo concluir alguma etapa ali da graduação. Então, eu acho que aqui a gente está numa posição mais safe, e é claro que vale sempre a gente acompanhar os dados para ver se realmente a gente está dentro dessa janela. Então, pegando sua matriz aí da manipulação, eu fico feliz que a gente não está no traficante, com certeza não está, né? Então, a gente está em quadrantes positivos aí da história. Né? Perfeito. E complementando também esse ponto, tipo, acho que essa questão ética não se aplica só a produtos digitais, mas qualquer pessoa e qualquer negócio. Então, acho que agora o assunto está sendo muito falado especificamente para redes sociais, mas se aplica a absolutamente todos os negócios. E é muito natural a gente, como gerente de produto, ter uma visão positiva, né, do impacto daquela feature, o impacto daquela solução que a gente está trazendo. Dificilmente a gente consegue prever os impactos negativos que possivelmente aquela nova feature pode trazer, como, por exemplo, foi o like do Instagram, grupos de Facebook, enfim. A intenção normalmente é boa, mas não necessariamente de fato é. Então, assim, reforço também que é muito importante a gente estar muito atento aos dados, olhar como é que está o comportamento dos usuários de fato, como que eles estão usando os seus produtos de fato, e é muito importante, tipo, estar recorrentemente discutindo isso, né? Não só com base no que a gente está propondo de solução, mas, de fato, no que as pessoas estão utilizando, e a gente tomar um posicionamento com base nisso, né? Sempre iterando e ajustando, porque ainda que sua intenção seja boa, pode ser que eles utilizem aquele produto de uma forma completamente diferente daquela que você idealizou. Então, não adianta a gente ter só a intenção. Tem que olhar os dados e sempre ir ajustando de acordo com o comportamento dos usuários.
a gente tem esse propósito aí, né, de compartilhar conhecimento, e a gente é uma rede que é colaborativa, todo mundo compartilha lá. Mas aí nessa vibe aí que você está falando, a gente ficar de olho, sei lá, se esse compartilhamento está gerando uma competição entre eles que seja não sadia, né? Mas ainda bem, eu acho que a gente ainda tá no terreno safe ainda, né? Sim, acho que só para complementar esse ponto além de a gente olhar todos esses dados são super importantes, é a gente de fato conversar, né, com os nossos usuários, com os nossos estudantes, produtores de conteúdo. É sempre importante ter esse viés quali também para complementar todas as nossas análises, validar nossas hipóteses, porque é de fato ali que a gente está realmente entendendo, colocando o sapato, né, dos nossos usuários, para entender de fato quais são as dores dele. Então, ter aquele momento de empatia ali. E usar o produto, né? Na matriz, literalmente, usar é bem importante. Tipo, quando você usa, você está muito mais próximo ainda do usuário. Sim. Acho que esse é o que me dá mais conforto, assim, né? Quando você tá usando, aí você fala, pô, meu irmão, se eu tô usando, eu pelo menos não tô sendo hipócrita, né? Que eu não tô fazendo você usar algo que eu nem uso, saca? Então, acho que esse ponto é fundamental também, até para si, né? Mas é isso, galera. Acho que a gente conseguiu passar aí pelos highlights, as coisas que a gente debateu lá ao longo das semanas do Clube do Livro. Mas antes, para a gente encerrar, vou pedir só para vocês fazerem um review aí, sei lá, como se estivessem lá na Amazon, colocando de 1 a 5 estrelas aí, dizendo quantas estrelas merece esse livro e falar um pouco por quê, como se fosse um review mesmo, para a galera que quer assistir, saber se compra, se não compra, se lê, se não lê. E aí vamos por ordem alfabética mesmo, que facilita. Quiser começar aí, Kemi. Show. Eu dou 5, porque eu acho a leitura muito fácil, que às vezes tem uns livros bem interessantes, tem um conteúdo bom, mas às vezes a leitura é pesada, densa. Então, esse eu achei a leitura super fácil, rápida, traz um framework que dá para ser aplicado na prática. Então, eu li ali e, de fato, consigo aplicar no meu dia a dia tranquilamente. Bia? Eu dou 4. Concordo que é um livro assim excepcional, obrigatório para qualquer um, não só da área de produto, mas que pessoas que nem Carpedo, que querem entender também como que os produtos digitais estão influenciando na sua vida. Eu acho que o autor fez um excelente trabalho conseguindo traduzir conceitos muito difíceis para passar de uma forma, como a Kemi falou, super prática e bem legal de ler, né? Fluida de ler. O único motivo pelo qual eu não dou 5 é porque ele vende no seu título uma proposta que ele não conseguiu cumprir nas 200 páginas. Eu não terminei o livro sabendo como construir produtos e serviços formadores de hábitos. Então, acho que ele me deu aí uma expectativa que ele não conseguiu cumprir de fato. Mas o que eu senti que beleza, tenho uma ideia dos conceitos fundamentais, pilares por trás, mas de uma forma mais superficial. Eu acho que para você verdadeiramente cumprir esse objetivo, você tem que mergulhar com muito mais profundidade em cada um dos pontos que ele trouxe. E assim, mas entendo também que o título apelativo funciona muito bem para venda, e não é à toa também que eles são os best-sellers. Então, super recomendo, mas com essa ressalva de não criar expectativas tão altas. E é isso, assim, acho que super recomendo. E aí, Carpedo? Eu concordo muito com o que a Bia falou. Eu dou 5, acho que é um ótimo livro para começar a entender melhor como que você engaja o teu usuário, como que é esse processo. Acho que se você for com uma expectativa muito alta de, olha, eu vou aplicar e eu vou construir do início ao fim, nos mínimos detalhes, essa expectativa vai ser quebrada aí no meio do caminho. Mas acho que quando você lê esse livro, tanto se você está começando, como eu, na carreira de produto, ou quanto você quer entender, ele faz todo sentido e acho que é um livro, um dos primeiros para ser lido para quem está seguindo essa carreira de produto. E aí, Sara? Olha, eu sem ensaboado, se eu pudesse, daria 4,5. Eu gostei muito, porque, assim, é uma leitura fluida, fácil, como o pessoal já falou. Eu gosto muito que ele traz
casos de verdade, então ele traz muito exemplo de empresas, isso eu acho que é perfeito para ilustrar para a gente aprender. Mas depois de toda essa polêmica do dilema das redes, eu gostaria de uma nova edição engrossando esse capítulo de ética, sabe? Falando mais sobre produtos digitais, principalmente, como que esse hábito pode ser bom, como que ele pode ser ruim, e orientar mais os criadores de produtos, né, nesse sentido. Então, ficaria assim com essa expectativa para uma próxima edição de aumentar o capítulo de ética. Porque a gente leu bem na época, né? Na mesma época. Então eu fiquei com uma super expectativa. Eu cheguei lá e falei assim, legal, mas queria mais. Sim. Não, isso é interessante, né? Que esse tema aí veio à tona e, tipo, aumentou a demanda por entender mais sobre essa parte da ética, né? Eu vou dar 5, eu sou suspeito a falar, porque, tipo, assim, eu sou divulgador lá, né? Também enchi o saco lá do time da gente também para até a galera que não necessariamente era de produto, né? Também participar do Clube do Livro, fazer um Clube do Livro sobre o Hooked, porque eu acho que, tipo assim, gera muito insight para a galera pensar por que a gente está fazendo tal coisa. Isso aqui tem a ver com investimento, né? Isso aqui tem a ver com gatilho, né? Saca? Então eu vejo que, tipo assim, tem dado uma melhoria nos brainstorms, a galera entendendo melhor porque certas coisas estão no roadmap ou não. Eu tô achando um livro fantástico e eu acho que também o ponto alto dele é que, assim, eles, no final do livro, tem as referências de todos os experimentos que ele cita e tal. E aí, tipo, é um exercício legal também, pegar os papers que ele cita, os outros artigos e dar uma lida, uma aprofundada, que é um pouco na vibe do que a Bia falou, né? E, tipo assim, não é só ler o livro, mas as referências que ele cita também, eu acho que, tipo assim, dá um norte massa, assim, para trabalhar com engajamento e formação de hábito, né? Mas, enfim, sou suspeita a falar aí porque é minha área também, né, de atuação, trabalho com retenção, mas para mim é 5, com certeza. Mas é isso, galera. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, acho que a gente passou por tudo aí, acho que a galera vai conseguir entender mais ou menos o que é o livro. Enfim, se quiserem mandar um alô aí, só encerrar, por mim já foi. Valeu.